Eu nunca pensei que compartilharia isso, mas a vida sabe como nos pregar peças inesperadas. Meu nome é Alicia. Tenho 44 anos. Fui mãe solteira por muito tempo e criei meu filho sozinha. O nome dele é Leonardo, mas eu o chamo de Léo. E agora ele tem 22 anos. Sempre fomos muito próximos. Nós dois nos ajudamos a superar os altos e baixos da vida. Uma noite, algo inesperado aconteceu. Léo parecia muito cansado e disse que não estava se sentindo bem. Ele trabalhava e estudava muito, e parecia esgotado. Eu disse a ele que ele poderia deitar um pouco na minha cama, se quisesse descansar. A noite em nossa casa em Florianópolis estava fria, com aquele vento sul que arrepia, e o quarto demorava para esquentar. Então, eu cobri com um edredom quentinho. A princípio, tudo parecia normal, apenas uma mãe ajudando o filho. Mas então, quando me deitei ao lado dele, senti que ele se aproximou. Devia estar tentando se aquecer, então não dei muita importância. Mas em seguida ele me abraçou, me apertando suavemente contra si, como fazia quando era criança. Fiquei um pouco surpresa, mas não me opus. Talvez ele só precisasse de conforto. Eu sentia o calor dele perto de mim, sua respiração calma. Enquanto estávamos deitados, senti a respiração de Léo ficar mais lenta, como se ele estivesse adormecendo. O quarto estava tão silencioso que eu podia ouvir as batidas do meu próprio coração. Era estranho, mas ao mesmo tempo reconfortante. Eu não me mexi, não querendo incomodá-lo, e me convenci de que aquilo era apenas uma mãe consolando seu filho. Mas depois de um tempo ele se moveu de novo, se aninhando ainda mais perto de mim debaixo do edredom. Senti o braço dele me envolver com mais força, e por um momento eu congelei, sem saber o que pensar. Uma parte de mim queria dizer algo, me afastar, mas a outra parte permaneceu imóvel. Havia uma tensão no ar que eu não conseguia ignorar, e não sabia por quê. Então aconteceu algo que me assustou. Eu senti algo rígido sob o cobertor. Foi inesperado, e meu coração disparou. Tentei manter a calma, lembrando a mim mesma que ele era apenas meu filho. Talvez ele nem estivesse ciente daquilo. Fiquei deitada, tentando ignorar as sensações que começavam a crescer dentro de mim. Eu me convencia de que era apenas um momento estranho e embaraçoso que passaria. Mas os minutos passavam, e eu percebi que tudo tinha mudado, e eu não sabia como lidar com isso. Léo continuou perto de mim. Sua respiração estava regular, mas eu sentia um calor crescendo entre nós. Eu queria me mover, dizer algo casual para quebrar a tensão, mas as palavras não saíam. Eu me sentia presa naquele momento, sem saber o que estava sentindo. Então, Léo se moveu um pouco, levantando a cabeça para olhar para mim. Havia uma suavidade em seus olhos que eu nunca tinha notado antes. Um olhar que me fez sentir ao mesmo tempo segura e alarmada. Ele não disse nada, mas seu olhar parecia perguntar: "Está tudo bem?" Tentei sorrir, esperando que isso amenizasse a sensação estranha, mas o silêncio só se aprofundou. A mão de Léo permaneceu no meu braço, quente e firme. Eu podia sentir as pontas de seus dedos se movendo suavemente, quase distraidamente. Era um gesto tão pequeno, mas cada toque parecia acender algo dentro de mim que eu não podia ignorar. Tentei respirar fundo, tentando não mostrar a ele como meu coração estava acelerado. Eu não sabia o que fazer ou dizer, então apenas fiquei ali, sentindo-me completamente envolvida pela estranha conexão entre nós. Eu me dizia que era só uma mãe confortando o filho, nada mais. Mas naquele silêncio, nós dois sob o mesmo edredom, pensamentos que pareciam errados giravam na minha cabeça, mas eu não conseguia afastá-los. Era errado, mas deitada tão perto dele, eu sentia algo mais profundo, uma intimidade que eu não entendia. Sentia uma mistura de vergonha e calor, um sentimento inesperado que me mantinha ali. Léo parecia não notar meu esforço. Ele apenas ficou ao meu lado. Sua mão se movia suavemente, de forma tranquilizadora, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sua respiração estava calma. Seus olhos se fecharam novamente, e pensei que ele talvez estivesse adormecendo. Mas então sua mão se moveu, tocando a minha lentamente. Senti um calafrio percorrer meu corpo, e ele abriu os olhos, olhando diretamente nos meus. Havia uma pergunta em seu olhar, como se ele quisesse saber se aquilo era normal, se eu sentia a mesma atração estranha que ele. Eu sussurrei o nome dele, mal conseguindo pronunciar a palavra. Eu queria que aquilo parasse. Ele se inclinou para mais perto, depois se afastou um pouco, criando uma certa distância, mas por algum motivo eu não conseguia me mover. A tensão entre nós era forte demais, como uma tempestade silenciosa se formando. No silêncio, nenhum de nós falou, mas o ar estava cheio de palavras não ditas, do que ambos sentíamos, mas não tínhamos coragem de dizer. Então, como se fosse a coisa mais natural, ele se inclinou para mais perto.
Meu coração batia descontroladamente. Meus pensamentos corriam, mas eu não conseguia me afastar. Eu estava dividida entre meu papel de mãe e os sentimentos estranhos que vinham à tona. Quando ele se aproximou, senti minha respiração falhar, e todos os meus pensamentos desapareceram, deixando apenas aquele momento entre nós. A mão de Léo pousou suavemente no meu ombro, e seus dedos hesitaram. O mundo ao redor parecia distante, e eu só conseguia me concentrar no calor da sua presença, na batida constante do seu coração, que eu quase podia ouvir. Por um instante, fechei os olhos, tentando me acalmar. Ordenei a mim mesma que me afastasse, que quebrasse aquela proximidade que parecia tão confusa e avassaladora. Mas então senti sua mão subir gentilmente, afastando uma mecha de cabelo do meu rosto. Foi um gesto tão simples, tão carinhoso. E no entanto me causou um abalo que eu não conseguia entender. Abri os olhos e lá estava ele, olhando para mim com tanta ternura, tanta confiança. Seu rosto estava tão perto, e eu podia ver cada pequeno detalhe, uma pequena sarda, a curva suave de seus lábios e a forma como ele buscava meu olhar. Havia uma vulnerabilidade em seu olhar que espelhava a minha, e eu vi que ele estava tão perdido naquele momento quanto eu. Ficamos paralisados naquele silêncio. Léo então se afastou um pouco, saindo do transe. Ele desviou o olhar, quase envergonhado, e deu uma risada trêmula, esfregando a nuca. Aquilo me trouxe de volta por um momento, me fazendo perceber o quão perto estávamos. De repente, o peso de tudo caiu sobre mim. Respirei fundo, tentando lidar com a onda de emoções que parecia surgir de todos os cantos do meu ser. Eu esperava desesperadamente que ele não notasse a turbulência interna que se agitava em mim. Desculpa, mãe, ele disse, com a voz baixa e hesitante, com uma nota de incerteza. Eu não queria estragar tudo. Ele se virou de mim, e por um instante, notei um leve rubor em suas bochechas. A expressão de conforto do momento se transformou em uma tensão séria. Mãe, eu não sei o que fazer com todos esses sentimentos, ele disse em voz baixa. Não quero complicar as coisas entre nós, mas também não consigo simplesmente ignorar isso. Suas palavras pairaram no ar, cheias de uma tensão não dita, como uma pergunta que ele hesitava em fazer. O peso de seu silêncio me oprimia. Meu coração se apertou e meus pensamentos correram. Tentei encontrar a palavra certa. Abri a boca, mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, bateram na porta de novo. Nós dois pulamos, assustados com a interrupção. Nossos olhares se encontraram em surpresa e incerteza. A batida foi forte e deliberada, como se a pessoa do outro lado sentisse que algo estava errado e quisesse romper o que pairava entre nós. Uma onda de energia nervosa tomou conta de mim, e sem pensar, levantei-me e fui até a porta. Quando a abri, Marcos estava lá novamente. Seu rosto estava sombrio de preocupação. Desculpe o incômodo, disse ele com uma preocupação genuína na voz. Só queria ver se estava tudo bem. Vocês pareceram um pouco estranhos, e eu queria ter certeza de que estava tudo em ordem. Hesitei por um momento e olhei por cima do ombro para Léo. Ele nos observava atentamente. Seu rosto era indecifrável, cheio de perguntas não ditas. Respirei fundo, tentando acalmar a voz, embora ela tremesse um pouco quando respondi. Obrigada, Marcos, mas estamos bem. Apenas uma noite tranquila. Marcos me lançou um olhar longo e inquisidor, depois o moveu para Léo. Seu olhar demorou nele, pensativo, antes de voltar para mim. Ele balançou a cabeça lentamente, embora algo em seu comportamento sugerisse que não estava totalmente convencido. Tudo bem, então, disse ele, e seu tom suavizou. Apenas lembreze, estou aqui por perto. Se precisar de alguma coisa, não hesite. Quando ele se virou e foi embora, fechei a porta com um clique suave e me encostei nela por um momento. Refeita, virei-me para Léo, que ainda estava lá, me olhando com uma intensidade que me deu arrepios. Seu olhar parecia me perfurar, procurando por algo, talvez a verdade ou algum consolo. Após uma longa pausa, ele se levantou, de forma lenta e deliberada, e senti meu coração bater mais forte novamente. O ar entre nós ficou pesado de novo, denso com tudo que nenhum de nós ousava dizer. Ele se aproximou, e eu me preparei para quaisquer palavras que pudessem vir. Mas ao chegar perto de mim, ele parou. Sua expressão mudou, como se estivesse travando uma batalha interna. Talvez não devêssemos apressar as coisas, mãe? Ele disse, com a voz baixa e trêmula. Talvez a gente precise de um tempo para pensar? Suas palavras me atingiram como uma onda, e eu assenti. Meu coração se partia com os mesmos sentimentos conflitantes que ele devia estar sentindo. Eu entendi a necessidade de tempo para processar tudo. Você está certo, Léo, respondi baixinho, a voz rouca com o peso do não dito. Nós dois precisamos pensar. Não podemos nos apressar. Léo assentiu em concordância,
e ficamos em silêncio, sentindo uma estranha mistura de proximidade e distância, como se estivéssemos no limiar de algo que não podíamos compreender ou controlar completamente. Parecia um fim, mas também o começo de algo novo, algo que ainda não conseguíamos definir. Enquanto ele caminhava lentamente para o seu quarto, eu fiquei parada, imaginando o que o futuro nos reservava e se conseguiríamos encontrar um caminho juntos ou nos separaríamos.